Boa noite, alunos da EJA do primeiro semestre do ensino médio, alunos do primeiro ano. Eu sou a professora Kátia, da disciplina de Sociologia, e hoje eu vim aqui para explicar para vocês a nossa primeira aula, o que é Sociologia. A Sociologia é uma ciência que estuda os fenômenos sociais, ou seja, os fenômenos que ocorrem na sociedade. Esses fenômenos eles podem ser culturais, econômicos, religiosos. Por exemplo, fenômenos culturais. É um hábito nosso aqui da região do Goiás comer arroz com piqui. Já na Bahia, eles gostam de vatapá, acarajé, são outros hábitos que eles têm lá. E assim, os hábitos vão se diversificando ao longo do nosso Brasil. Isso são hábitos culturais. Outro hábito cultural nosso, vamos pensar numa festa. A festa do Divino, que ocorre em todo o estado de Goiás. Já no Rio Grande do Sul, uma grande festa para eles é a festa da uva. Por quê? Grande parte do vinho comercializado no Brasil vem do Rio Grande do Sul. Então, eles comemoram a colheita da uva e a produção deste vinho. Um hábito econômico. Vamos pensar em economia. Todas as famílias, elas empregam seus recursos financeiros da mesma forma? Não. Nós sabemos que não. Há aquelas famílias que conseguem economizar, guardar um dinheiro para poder investir depois esse dinheiro numa reforma de uma casa, numa viagem, num estudo. E há outros que não conseguem, por exemplo, economizar. Gastam tudo o que tem e a gente sabe, né? Às vezes gasta até o que não tem, não é verdade? Então, isso é estudado pela sociologia. Por que isso ocorre? O que leva as pessoas a gastarem mais ou a gastarem menos? Ou a participar de uma determinada festa num local e no outro não? Comer determinado alimento? Os nomes que se dão aos alimentos, de onde vêm as origens destes nomes? Então, são coisas estudadas pela sociologia. Outro exemplo, os hábitos religiosos. De onde vêm os nossos hábitos religiosos? Nós sabemos que a cultura no Brasil ela é muito diversificada, porque nós temos hábitos que são indígenas, outros que são de origem africana, devido aos negros que vieram para o Brasil, hábitos portugueses, por exemplo, a religião católica veio com a colonização do Brasil por Portugal. Então, esses hábitos que permanecem até hoje, estão arraigados na nossa cultura, são estudados pela sociologia. A sociologia, ela se ocupa basicamente de 5 elementos, que são eles: os grupos sociais, a família, as classes sociais, os papéis e a estrutura social. A estrutura social é como a sociedade se organiza. Nós temos hoje, por exemplo, a classe dos miseráveis, a classe dos pobres, a classe média, a classe rica, que é a classe alta. Então, essa estrutura social de como as coisas são organizadas e por quê, é estudado pela sociologia. Como as pessoas se comportam nos grupos sociais. Por exemplo, pessoas que frequentam grupos sociais, vamos pensar aqui no estilo musical. Frequentam grupos sociais que gostam de música sertaneja. Essas pessoas normalmente não frequentam bailes funk. Por quê? Porque a letra que se ouve numa música sertaneja não é o mesmo tipo de letra musical que se ouve no funk, a forma de dançar, os instrumentos que são utilizados para fazer aquela música, tudo isso é diferente. Então, os grupos sociais, como eles se formam, o grupo familiar, o grupo de amigos, o grupo de vizinhos, o grupo de pessoas da igreja. Então, esses grupos sociais são estudados pela sociologia, como eles se formam, por que eles permanecem juntos, quais são as diferenças entre eles, tudo isso é estudado pela sociologia. Como eles colaboram uns com os outros, porque nós sabemos que na sociedade a gente está sempre colaborando um com o outro, Essas relações, elas são estudadas. Por exemplo, a relação entre o cliente e o vendedor, como ela ocorre, por que ela ocorre, Isso é estudado também. Os papéis, que papel eu ocupo na sociedade enquanto professora? Que papel você ocupa enquanto aluno? Qual é o papel do nosso presidente? Então, os papéis sociais, eles também são estudados pela sociologia. Então, o objeto de estudo do sociólogo, ele pode
ser e ter diferentes organizações. Então, dentro das organizações, nós vamos ter, por exemplo, a família, a igreja, as empresas, as escolas, os hospitais. Estes são organizações sociais. Como essas organizações sociais, elas se estruturam? Quais são as suas normas éticas? Então, isso é estudado pela sociologia. E eu espero que vocês tenham compreendido o que a sociologia estuda. Então, aos poucos, nós vamos estar desenvolvendo nas nossas aulas todos esses tópicos. Nós vamos aprender sobre a estrutura social, sobre os grupos sociais, sobre os papéis sociais, como as igrejas, as famílias, elas colaboram para o desenvolvimento da sociedade. Quem foram os sociólogos, né, que estudaram as ciências sociais? Tudo isso nós vamos estar estudando. Então, essa é a nossa aula de introdução e eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp. Um abraço para vocês, até a nossa segunda aula.